Vamos falar do Coringão? Nossa, Timóteo que tá daquele jeito. Tá voando. Rebaixamento? Nunca mais. Corinthians 5-2 pro Atlético Paranaense. Quero te ouvir, Valacinho. O Corinthians que começou muito bem. Que golaço do Mateuzinho. Golaço do Mateuzinho. Cara, começou muito bem. Depois o Atlético foi se encontrando. Isso eu acho que é um ponto também de atenção. Fala primeiro do jogo, mas depois a gente tem que falar também desses... Talvez apagões que o Corinthians tem durante o jogo, né, cara? Foi contra o Internacional assim. Tá indo muito bem do nada. Eu não sei se é o fator psicológico pelo resultado, né? Por estar na zona de rebaixamento agora não mais, mas não sei se é alguma coisa psicológica que abala. O Corinthians tem alguns apagões que podem de fato definir algum resultado. Sim. 5-2 pro nosso Timóteo. Goleada, né? Dá pra... 5-2 é goleada. 5-2 é goleada. 5 gols não vai... Como diria o craque Neto, que fase tá o Corinthians, meu? Toca o hino, Cascão. Cara, então, acontecendo com o Corinthians, algumas coisas que a gente já deu uma vislumbrada lá atrás, né? Que a gente falava aqui no programa. A primeira, eu tinha a sensação que as Copas pro Corinthians seriam muito parecido com o que aconteceu com o Fluminense em 2009. Cheguei a falar até aqui no De Placa sobre isso. De que as Copas, o avanço nas Copas, ter eliminado o Fortaleza e avançando na Copa do Brasil, conseguiu fazer com que o Corinthians ganhasse confiança. Com que os jogadores voltassem a ter confiança no próprio futebol, no próprio jeito de jogar, e que o Ramon Dias fosse encontrando um modelo de jogo. Esse modelo do 4-4-2 losango, que privilegia o Garro, né? No final das contas, você tem 3 caras correndo para que o Garro possa pensar o jogo. Você tem o Martínez, que é um primeiro volante, o Carrilho, que fez uma partidaça ontem. Talvez, junto com o Garro que eu falei aqui, um dos melhores em campo. O Carrilho ontem jogou muito. Muito bom. E o Breno Bidon pelo lado esquerdo, para que o Rodrigo Garro tenha sempre alguém ali para com quem ele tabelar, para com quem ele possa se entrosar. Esse esquema foi descoberto nas Copas. E aí foi trazido para o Campeonato Brasileiro. O Corinthians passa a jogar bem, ganha confiança. Olha o Yuri Alberto, cara. O Yuri Alberto voltando a performar bem. O Yuri Alberto como dupla de ataque agora com o Memphis Depay jogando bem. Olha o gol aí dele agora. Em 2 toques ele vira, faz o gol. Então assim, o Corinthians teve isso e, claro, as contratações. A gente não pode ignorar o quanto as contratações foram impactantes. Só no jogo de ontem, vamos falar de Hugo Souza. Souza é complicado, né? Hugo Souza. A gente tem Carrilho, que eu falei que jogou uma barbaridade ontem. Tem Memphis Depay. A gente tem um monte... Teve Charles, que ontem participou. Mas pegando mais do meio do ano pra frente. Martínez, Charles, que foi importante no jogo ontem. Então assim, o Corinthians, ele percebeu o problema, atacou o problema, e acho que as Copas ajudaram a esse time ganhar confiança também. E aí, Jorgito, nessa questão também, adicionando o trabalho do Ramon Dias, óbvio que é um trabalho melhor, principalmente se a gente faz a comparação com o Antônio Oliveira e tal. Só que ao mesmo tempo, tem que colocar isso que o Wallace falou na balança, né? Meio que quando ele não tinha esses jogadores, o Corinthians teve uma evolução? Teve, mas não foi o suficiente. Porque o que ele tinha nas mãos não era suficiente para dar esse salto. Mas ele como treinador, ele não deveria ter dado uma resposta melhor? Mas eu acho que ele deu uma resposta. Extensivamente. Eu acho que ele deu uma resposta. Eu acho que o que ele tinha nas mãos antes das contratações mostrou que era suficiente para que o Antônio Oliveira já tivesse feito mais. É isso, né? E ele já chegou, teve aquela vitória contra o Criciúma, teve uma sequência, teve o jogo contra o Bahia fora, ele já começou a mostrar algo, dava para fazer mais, o Corinthians já poderia estar em outro estágio. Agora, para dar o salto e para recuperar o déficit de pontos, vai precisar adicionar a qualidade do time. E aí a gente precisa ser justo e elogiar quando tem que elogiar, criticar quando tem que criticar. Muito clube contrata nessa situação de desespero, porque quando o Corinthians foi ao mercado, a situação era de desespero. Acho que ainda é, em alguma medida, né? A pontuação do brasileiro ainda não é salvadora para o Corinthians, ainda é uma situação muito difícil. E geralmente quando você vai ao mercado, nesse cenário de desespero, com o rebaixamento aqui fungando no teu cangote, te cantando aqui no ouvidinho, você faz cagada. Muitas vezes faz. Porque você está no desespero, além do desespero econômico também, né? Que o mercado sabe que você está apertado, você não tem grana, você está... mas Corinthians... isso aí, com todo respeito, o Corinthians não é problema, não. Enfim, parece que não foi, né? Nesse caso, o Corinthians conseguiu viabilizar a contratação do Memphis Depay através de parcerias e tal. O Corinthians é uma marca muito forte. Agora, muito dirigente, muito departamento de futebol faz cagada nessa situação. Contrata qualquer um, contrata o primeiro que vê pela frente, adiciona quantidade e não adiciona qualidade. Não foi o caso do Corinthians. O Hugo Souza
Souza elevou demais o nível do gol do Corinthians, que nem era tão baixo assim, né? Com o Donelli, enfim, e com o Carlos Miguel. O Corinthians teve bons goleiros no ano, mas o que o Hugo Souza fez em pouco tempo é absurdo. O André Ramalho se firmou como uma peça fundamental nessa defesa e todos os outros que o Wallace já citou. Então existe esse mérito. O Ramon Dias conseguiu trabalhar melhor quando teve melhores peças e peças que o departamento de futebol conseguiu entregar. Acho que hoje, da galera que está rondando ali embaixo, acho que ninguém tem tanta qualidade quanto o Corinthians, né? Acho que ninguém trouxe reforços tão impactantes como o Corinthians trouxe para esse segundo semestre. E ontem, só para complementar esse assunto que você falou de Ramon Dias, claro. No ano passado, por que o Ramon Dias deu certo no Vasco e salvou o Vasco do rebaixamento? Porque ele chegou no Vasco e falou, cara, eu tenho que privilegiar duas peças, Lucas Piton e Verratti. Foi isso que ele pensou no time do ano passado. Claro, tinha o Léo Jardim, que foi muito importante, mas jogo do time de linha. E privilegiar um lateral esquerdo num nível muito bom e o Verratti, os dois se complementam. Agora, no Corinthians, o que ele faz? Eu monto um esquema para privilegiar o Rodrigo Garro, para jogar mais solto. Cara, pega o mapa de calor do Garro. Ele joga o campo inteiro, ele passeia pelo campo inteiro, sempre tendo 2, 3 caras perto dele. E privilegiar uma dupla de ataque. Isso melhora o Yuri Alberto, já ficou claro quanto o Yuri Alberto performa muito melhor como dupla de ataque, mas não só isso. Vai melhorar o Depay. Passa a ter do lado do Depay um parceiro rápido, um parceiro que consegue jogar e dar possibilidades para que seja um jogo associativo ali com o Depay. Ou seja, ele novamente pega um time numa situação ruim e entende, cara, eu preciso privilegiar os meus maiores talentos. O Jorge falou aqui na abertura que talento ganha jogo. Então, qual que é a ideia do Ramon Dias? Privilegiar os meus maiores talentos. O resto é uma boa composição, ou uma ideia boa de composição para jogadores de talento como Rodrigo Garro, como Memphis Depay. Ô, Vess, acho que, sei lá, 1 semana, 2 semanas, você falou que o Atlético Paranaense era o time que pior desempenhava no campeonato, né? Acho que o jogo de ontem mostrou um pouquinho disso. No último mês, ninguém joga pior do que o Atlético, porque o Atlético Paranaense não joga melhor do que ninguém do Campeonato Brasileiro. Não, eu fiz esse contexto porque quando nós estávamos na data FIFA, né? Nós falamos, pô, não dá pra ter uma análise muito grande em relação à vitória sobre Chile e Peru por conta justamente do adversário. Você acha que pode cair um pouco nesse contexto também? O Corinthians vence bem, jogando bem, para muitos até é uma das melhores atuações na temporada. Não só pelo placar elástico, mas por chances criadas, enfim, por aquilo que os jogadores fizeram em campo, as opções que teve também o Ramon. Dá pra colocar nesse contexto também Acho que não? Eu acho que não, porque, por exemplo, se você analisar a fundo o que o Corinthians vem jogando e comparar com o Corinthians de 2 meses atrás, um pouquinho mais, o Corinthians 2 meses atrás, para ele criar uma chance de gol, era um parto. O Garro, ele era uma ilha de talento cercada por falta de talento por todos os lados. E não só a falta de talento do cara não ter talento, mas o cara não está conseguindo mostrar, tipo o Yuri Alberto. O Yuri Alberto tem talento. E eu falei disso aqui já uns 3 meses atrás, e teve um cara que ficou durante 1 semana mandando mensagem. Pô, tu falou isso do Yuri Alberto, tu não sabe nada, tu é tão ruim quanto ele, não sei o quê. Tá aí. Dá vontade até de... É que eu tenho... eu tenho um terreno para capinar, então não vou lá fazer. Mas, melhor temporada da carreira em gols. Mas era coisa de pegar e responder todo dia, mandar uma mensagem para ele também. Mas como eu tenho que levar minha avó para musculação, eu vou fazer outra coisa. Então você vê isso. E, de fato, o Atlético Paranaense joga, para mim, o pior futebol do Brasil nos últimos 30, 40 dias. Nenhum time, nem o Atlético Goianiense está jogando tão mal quanto o Atlético Paranaense. Mas o Corinthians jogou mais ou menos esse futebol no jogo anterior contra o Inter, que é um time que é um dos melhores do segundo turno, ou, desde que o Roger assumiu, um dos melhores times do campeonato. Então, assim, o time tem tido esse volume, o time tem conseguido criar. Meteu 3 no Fortaleza na Sul-Americana. Meteu 3 no Fortaleza na Sul-Americana, jogando pra caramba, já tinha sido melhor. Enquanto o jogo estava 0-0, tinha sido melhor no primeiro jogo. Então, assim, acho que não é o fato de ter sido o Atlético Paranaense. O Corinthians já vem jogando um futebol mais sólido e um futebol de mais volume de jogo já antes. Nessa toada aí, nessa batida, acho que tem uma exceção, que é o primeiro tempo no Maracanã, contra o Flamengo na Copa do Brasil, mas que ali acho que ficou muito claro que o Ramon Dias, nesse losango que o Wallace falou, ele errou em colocar o Garro e o Coronado juntos, né? E ele corrigiu rapidamente. O Corinthians, apesar do Flamengo ter sido melhor que o Corinthians também no segundo tempo, mas não foi aquele atropelo. O Corinthians, inclusive, teve até chance de empatar, mandou bola na trave e tudo mais. Então acho que não é
dessa vez não é a boa atuação do Corinthians, não está na conta do mau momento do Atlético Paranaense. E ainda tem o aspecto psicológico, né? Você começa jogando bem, faz 2-0, toma o 2-2. O Atlético quase virou naquela bola do escanteio ali. Então, numa dessa, você volta pro segundo tempo. Acho que o clima na Neoquímica Arena ajudou, né? A gente não viu a torcida... O torcedor corintiano eu acho bem bizarro. A gente não viu a torcida pilhando... Os caras não fazem pilhando isso. Negativamente o time, então poderia, né? De repente você abre 2-0, toma o 2-2, a torcida ficar ali em desespero e tudo. Mas acho que até psicologicamente o Corinthians mostrou muito uma boa reação. E o gol do Garro, que é um golaço de falta, destrava isso. Do Depay. Do Garro não, do Depay. Os dois estavam na bola. O gol do Depay destrava isso com aquele gol de falta que, cara, é um golaço, meu irmão. Um golaço. A gente tava falando lá fora, né? No limite ali pro goleiro, não tem como. Não tem como. E ela é forte, mano. A bola não é devagar, ela é forte e colocada. Ela é forte e colocada. É o luxo de você ir pra uma cobrança de falta, você tem dois possíveis batedores. Um é o Garro, outro é o Depay. Irmão, olha isso. Eu não tava vendo o jogo ao vivo. Quando eu vi a falta de hora, eu falei... De onde era, eu falei, conseguiu, levantou dali, né? Achei que era uma bola levantada. Porque falou, conseguiu levantar a bola, porque levantar a bola frontal e não, é a bola direta, é um golaço. Na cavadinha, né? É um golaço, cara. Sobre o Memphis, que eu até falei do destaque inicial ali. Vamos falar dele, né? Porque se você pegar a sequência de lances do segundo tempo, e a falta ela tá no meio de dois lances, que eu acho que são muito emblemáticos e ajudam muito na mudança de postura e até de clima mesmo do estádio. Antes do gol, tem uma bola pro Memphis, no campo de ataque, que ele se enrola assim, meio que bizonhamente. Aí eu acho que ele fala, assim, internamente o cara fala, não é possível, eu não posso ficar marcado por isso aqui. Ele dá um pique no campo de defesa, assim, desesperado, e vai lá e ajuda a desarmar. Aí ele volta pro campo de ataque, meio que esbaforido, aí o Corinthians vem numa bola longa, ele sofre a falta, faz o gol de falta. Aí, já é outro clima. Depois já do gol, ele dá uma caneta do Thiago Heleno. Irmão, o estádio vem abaixo. Assim, são três lances que às vezes não aparecem para a estatística, que é muito aquilo que a gente fala sobre o Ganso, mas assim, de um cara que é diferente e que é capaz de mudar a atmosfera do estádio e os rumos de um jogo. Sim, o Gago, ele, claro, por participar em 4 dos 5 gols, ele talvez, não sei nem se tem votação oficial de craque do jogo, quem ganhou ontem, enfim, não sei. Mas o Memphis, cara, a importância do Memphis para aquele período do segundo tempo, em que o Corinthians já foi pro intervalo mais tenso, o Furacão teve a chance da virada, o Corinthians começou a errar muita saída de bola no primeiro tempo, muitos passes errados, o time deu uma desconcertada no jogo. Você tem um cara como o Memphis, ele é um cara que bem fisicamente inteiro, ele pode pegar um jogo e trazer de volta. O jogo tá fugindo da mão, ele é um cara que pode pegar o jogo de volta pro controle. E essa sequência de lances eu acho que foi fundamental pro Corinthians passar o carro no segundo tempo. Essa sequência de lances que o Jorge tá falando, ela é tão verdadeira. Ontem coordenando, o Jorge tava narrando o arquibancada, Vitor comentando, eu tava coordenando. Eu tava vendo o jogo do lado do Murilo, que tá aqui. E o Murilo é corintiano. E aí, esse lance, que ele foi recuperar a bola no campo de defesa, o Murilo me chamou e falou, fala na tua live que ele tá dando carrinho na lateral pra pegar a bola. Fala lá na tua live que ele tá dando carrinho. É isso, né? Contagia todo mundo. O quanto isso contagia. Você falou do estádio, mas contagia todo mundo que tá em casa, que tá vendo o jogo, etc. De fato, contagia. Agora, Depay é o seguinte, gente. A gente precisa entender que o Depay só está no futebol brasileiro por questões físicas dele na Europa. Porque ele é um jogador de futebol europeu. De bom nível no futebol europeu. De seleção. De seleção. Ele é o maior artilheiro da seleção holandesa. Mas jogou a Euro, pô. Jogou a Euro. Ele só está no Brasil por uma questão física, que ele de fato conviveu com muitos problemas físicos, e aí o nível dele caiu para que ele venha para cá. Mas tecnicamente falando, ele é um jogador de bom nível na Europa. Se ele conseguir ter uma sequência de jogos no Corinthians, vamos dizer que o Depay hoje, vocês acham que o Depay tá o quê hoje? 50% do que ele é, fisicamente falando? 60% no 60%, máximo. Vamos parar em 60%? Se ele terminar o ano jogando 75% do que ele tá fisicamente, ele já vai ajudar demais o Corinthians. Ele já vai fazer o que ele fez ontem. Ou mais até do que ele fez ontem. Ele não é um jogador normal de nível europeu. Acho até que o futebol brasileiro está cada vez mais trazendo jogadores de nível muito bom lá na Europa, tá? Acho que cada vez mais isso vai acontecer. O poderio dos times no Brasil está cada vez maior, tem SAF e etc. Mas a verdade é que o Depay não é um cara para estar aqui. A verdade é que no mundo real, se as coisas acontecessem na CNTP, o Depay não estaria aqui. E se ele está, é porque ele tecnicamente é muito superior ao que estão aqui. Ô, VS, sobre o Memphis Depay, quanto você acha que ele já é importante para esse Corinthians? E algo que, pelo menos,
pelo que vem montando o Ramon Dias, não vai ser um Corinthians, caso ele chegue aos 80%, 90%, que vai depender só dele. Porque tem outros jogadores bem importantes, como o Gal, que a gente vinha dizendo, né? Acho que ele não chega... Ele, num primeiro momento, talvez pudesse chegar com o rótulo de salvador, porque o Yuri Alberto estava mal, porque o Garro precisava de melhor companhia, mas na verdade é que hoje ele não precisa ser esse salvador, porque o time do Corinthians está todo produzindo bem. O Garro continuou jogando, o Yuri Alberto cresceu, o Romero, quando entra, um jogador meio contestado, meio folclórico nesse sentido, mas é um jogador muito útil, né? Ontem ele entra, dá uma força ofensiva ao Corinthians pelo lado direito. Então, assim, o Carrilho, né? O Carrilho joga bola. Assim, o Carrilho, ele foi lá para a Arábia Saudita, jogou inclusive com o Ramon Dias, e ele começou a acrescentar ferramentas ao jogo dele, né? Ele, na época do Sport, era muito o que chamam lá na Argentina de carrilheiro, né? O cara que vai e volta pela ponta. Hoje você vê ele jogando por dentro, vê jogando como um segundo volante às vezes, vê jogando como meia. Então, assim, que é o melhor cenário, né? Você ter o Memphis e você não precisar que ele seja um salvador. Você vê o time funcionando e aí tem tudo para sobressair. Porque se você tá num time que só o Memphis está jogando bola, para você neutralizar ele, você fala assim, ó, time do Corinthians, vamos enfrentar, bota um no Memphis e outro na sobra. Porque os outros não vão jogar nada. E aí, beleza, ele pode pegar a bola e driblar todo mundo, tem qualidade para isso, mas vai ser mais difícil. Então, hoje não. Hoje você olha e fala, cara, tem que ficar de olho no Memphis, mas tem que ficar de olho no Garro, mas tem que ficar de olho no Carrilho, tem que ficar de olho no Yuri Alberto. Então, assim, isso eleva ali a capacidade do Memphis decidir e do Memphis fazer jogada, né?